versículo de número 10. E nos demais, amados, nos demais, irmão meu, fortaleceis vós no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que tu possais estar firme contra a astuta e a cilada do diabo. Porque não temos o que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra os protestantes e contra os príncipes das trevas desse século e contra os hostes espiritual das maldades dos lugares celestiais. Pode sentar vocês em nome de Jesus e obrigado pela referência que vocês deram a Jesus. Amados de Deus, eu fico meditando nesse valor, Paulo falando aos Efésios. Eu estava estudando um livro em casa, que eu já esqueci dele aqui, deixei ele aqui. Sempre quando eu passo por aqueles pessoal que estão evangelizando, que são da Testemunha de Jeová, e muitos cristãos não falam esse nome Jeová dentro da igreja, mas esse nome Jeová é um dos nomes de Deus. Está lá no livro de Ezequiel. Então eu não estou aqui para pleitejar a igreja universal, não estou aqui para pleitejar testemunha de Jeová, que eles são testemunha de Deus. Cada um prega de uma forma, cada um debata de uma forma, cada um vive de uma forma, e quem vai julgar toda a nação, toda a raça, toda a tribo, todas as línguas é Jesus. Ele vai. Ele vai. Então o que nós podemos fazer é orar e pedir a Jesus por essas vidas. Só que aqui Paulo estava falando aos Efésios que eles deviam queimar os livros de magia e deixar de adorar as imagens de escultura e se revestir de todo o poder de Deus, para que pudesse estar firme contra a astuta e a cilada de Satanás. Aí a gente vê uma coisa aqui em Romanos, quero sair um pouquinho, vou aproveitar o negócio que está correndo aí, Davidson. Tá, filho? Aí eu posso cuidar, tá, né? Tá. Romanos, capítulo número 12, louvado seja Deus. Eu quero ser bem franco dentro desse texto, Romanos, capítulo 12. Primeiro diz assim: rogo vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que me apresentei o vosso corpo em sacrifício e vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformais vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com glória. Só que o versículo 9, pode ler comigo, ele diz assim, Paulo levantando, ele diz assim: o amor seja não fingido, aborreceis o mal, seja, aborreceis Satanás, e pregoais vós o bem, amais vós condicionalmente um ao outro, com amor paternal, perfeito, vós em honra, uns aos outros. Seja, você tem que aproveitar os melhores momentos da sua vida, quando alguém chegar para você: minha irmã, meu irmão, toma aí vocês. Meu presbítero, eu sofria tanto quando eu chegava numa igreja. E os caras viam a minha chamada e nunca me davam uma oportunidade. Nem sequer para eu orar, ou então para dizer assim: Jesus é bonito. Tinha hora que eu voltava chorando. Sabia que tem gente usada pelo mal dentro da igreja? Para lhe matar a sua fé? Para matar a sua caminhada? E eu saía perturbado.
De madrugada eu fui orar e disse: Senhor, não quero ser mais evangélico, mais não. Olha onde eu cheguei. Aí aquela voz comigo, quando eu dobrei o joelho, disse assim: não lembra da onda eu te direi. Tu já levasse facada, eu te dei vida. Tu já levasse tiro, eu te dei vida. Quantas vezes prepararam a armadilha para te matar, eu te dei livramento. Por que tu quer me deixar? E sou eu que te uso, não é eles. Aí eu procurei dentro de casa. Eu disse: eu estou doido, não. Não tem ninguém dentro de casa. Eu estou sozinho manualmente. Foi Deus que falou. Aí eu fui orar e disse: se é o Senhor, fala comigo. Aquela voz fez assim: só aproveita a oportunidade quando tu tiver. Cheguei 7 horas da manhã, comecei de 7 da noite e 7 da manhã orando. Eu fui para um ciclo de oração, botar no pé aqui, botar no pé aqui. No final disseram assim, faltava 20, 15 mais 4 da tarde. Vamos ouvir o irmão, nem me respeitou como pastor. Vamos ouvir o irmão trazer uma breve saudação, não é nem 5 minutos. Eu disse: está certo, obrigado. Eu disse: agora abra, pega a minha palavra. Você tem que aproveitar essa oportunidade, minha irmã. Se você está machucado, você tem que ler Bíblia, estudar Bíblia. Para quando no momento oportuno, certo, naquele momento, você dizer assim: olha, Satanás, aqui eu estou. Sou filha única, meu documento é único, a minha digital é única e ninguém pode ter ela, só eu que tenho. Eu sou o homem mais bonito, a mulher mais linda, então eu quero adorar. Sai de junto de mim, Satanás. Você pode ter todo o problema. Eu não posso trazer o problema daqueles que eu escutei, daquele que me mudaram para trás, daquele problema que eu tive, porque não vai prestar o culto que eu estou aqui como pastor. Vai prestar? Se eu hoje, a Henrique, a minha esposa, chegar aqui, vai prestar? Se hoje eu discutir com um filho meu, discutir com um vizinho, chegar aqui, vai prestar? Eu tenho que chegar aqui sorrindo, dando a minha adoração, mostrando a Satanás que eu quero adorar Ele. Você tem que aproveitar, você tem que derramar o amor. Não é aquele que tem que mostrar o amor por você, é você que tem que mostrar o amor. É você que tem que ter o amor. É você que tem que carregar isso dentro de você, porque ele está dizendo aqui: o amor não seja fingido. Você já olhou que tem gente que vem para a igreja quando sai falando? Abraça o irmão, dá paz do Senhor e sai falando da igreja. Agora, se ele chega junto de uma pessoa que não é evangélica, ele começa a falar que hoje o que tem de gente cristão, falando mal dos irmãos que é a igreja, há outras pessoas que não é evangélico. Como é que você vai salvar? Se você não está dando testemunho aos seus próprios lábios. Se você olhar no livro de Salmos, primeiro, depois terminar 9 horas em ponto, a gente vê que no livro de Salmos, são números, porque Salmo não é capítulo, de número 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos escarnecedores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Eu acho lindo o Salmo de número 1, verso 3. Ele diz: pois tu serás como uma árvore. Árvore, olha o que ele diz: pois serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto nas estações próprias e cujas folhas não cai, e tudo quanto fizer prospera. E não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Sabe o que é o espalhar?
É aquele ímpio que ele está andando dentro da casa do Senhor, mas ele espalha, ele sai feito a panela quando está bebendo a pipoca, ela não história. Ele planta uma picuinha aqui, corre para aquele canto, aponta uma ali, aí sai para ali envenenando, envenenando, envenenando. Se você não tiver aqui com um salmo de número 42, deixa eu ver, salmo 42, veja quem era Davi na casa do Senhor. Cara, ele não se contentou com aqueles que estavam do lado dele. O salmo 42 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Olha que coisa boa. Quando eu vi o presbítero Luiz, essas crianças, irmão, eu estava vendo Jesus na vida de vocês. Quando eu estava no meu carro, esquiando a chuva, que vi chegando, essas duas bênçãos, eu vi Jesus entrando na igreja. Quando eu vi vocês, eu vi Jesus entrando na igreja através de vocês. Porque quantas vidas queria estar aqui essa hora, está dentro do UTI, CTI. Gente, eu tenho um maior bloco de números de vida que você não pode nem chegar lá com o problema de câncer de leucemia, que ninguém pode chegar, ou câncer de mieloma, porque a imunidade do inquilino ela é baixa, 0,07. E você está aqui adorando, e muitos estão aí prostrado, detido dentro de casa, sabe por quê? Porque o coração está podre, está inchado, está móido. E o coração com móido, ele não consegue. Isso acontece até dentro dos casamentos. Evidentemente, um casamento, quando se casam os dois, que são cristãos, às vezes o carro tem uma picuinha dentro da igreja, o outro tem que levantar o corpo, mas tem isso que derruba. Termina você parando, você caindo fora da casa. Você não pode olhar para a tempestade. O salmista Davi disse assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu entrarei, me apresentarei diante da face de Deus. A minha lágrima serve de mantimento de dia e de noite, por quanto me diz constantemente onde está o teu Deus. Aí ele diz no verso 4: quando me lembro disto dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Olha agora, Davi. Pois eu havia ido com a multidão e fui com ele à casa de Deus. Com voz de quê? Alegria. De quê? Alegria. De alegria. E o que mais? Louvor. Louvor. Salmista Davi, em todo momento, do Salmo 1, primeiro ao Salmo 140 e pouco, o salmista Davi ele tem inimigo do lado dele. O salmista Davi ele era rodeado e rocheado de inimigo. Aonde ele ia, ele tem inimigo. O seu próprio rei, que ele tocava música, tentou matar Davi não sei quantas vezes com a lança. Mas Davi sempre estava ali tocando música para ele, dando o melhor para o rei Saul. Então você tem que ir mostrar ao teu inimigo que você é mais forte, meu irmão. Você tem que mostrar ao teu irmão que você é forte, você tem o poder de Deus dentro de você. Você não pode deixar o inimigo guardar mágoa dentro de você. Você não pode andar com o seu coração machucado. Porque se eu fosse o pastor Nilson andar com o coração machucado, dentro desse lugar que eu moro aqui 45 anos, se brincar quase todos esses pastores daqui, eu não estava congregando mais por causa deles. De tanta santidade podre que eles têm na maioria. Porque não tem amor. Porque não tem respeito. Tem que ter caráter de homem. Tem que ter respeito de homem. Tem que andar como um homem. Porque nós não somos mais criança. Nós não somos mais um bebê que amamenta no seio de uma mãe. Nós somos já grande e comemos tutano, mocotó na veia. Então, para chegar no céu, não pense que para chegar no céu, sabe, se alguém me machucar, eu não quero mais saber daquela igreja, não. Eu vou para todas. É o pastor me machucando, eu chegando lá para ele, e se ele me dá a oportunidade, a Bíblia vai rasgar, o nome de Deus vai ser exaltado, e eu vou sair feliz, e todos que estão ali vão sair felizes, até ele também. E quem vai correr é Satanás do meio aí. Que se você olhar em Efésios, para eu agora parar, a gente voltando aonde foi lida a mensagem, eu fico vendo uma coisa bem interessante a todos vocês, a todos vocês que estão aqui,
Eu fico olhando aqui no capítulo 6, versículo de número 10. Aí eu fico olhando quando ele diz assim: nos demais, irmão meu, fortaleceis vós no Senhor, na força do seu poder. Só que ele diz uma coisa: revesti vós de toda a armadura. Ele estava falando isso para os efesianos. Se revestir de toda a armadura de Deus para que tu possas estar firme. Porque eles queimaram os livros de magia, queimaram os costumes, deixaram de adorar Satanás. Mas Paulo ainda disse: ainda tem uma coisa, ora, vigia, porque o diabo não vai deixar vocês sozinhos não. Aí ele diz assim: olha, a briga não é para você estar brigando com os irmãos. Veja no versículo 12 que é que ele diz, quando ele diz assim: porque não temos o que lutar contra a carne, o sangue. Seja, se nós somos filhos de Deus, a gente não pode estar com picuinha dentro dessas quatro paredes, que quando a gente sai, ela fica morta. Nós não podemos estar com picuinha entre a igreja viva, matando a igreja de Jesus Cristo, porque a partir do momento que eu pretejo o presbítero Luiz, pretejo vocês, cada um de vocês, eu estou apredejando Jesus Cristo. Eu estou matando um de vocês. E o Senhor disse que ai daqueles que mexem os pequenininhos, vocês são as meninas dos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então você tem que dar o melhor. O salmista Davi disse: eu vou para a casa do Senhor com voz de quê? De alegria, porque a minha luta não é contra meus irmãos, a minha luta não é contra a carne, contra a sangue não, porque eu me conheço. O salmista Davi, ele não brincava para matar uma pessoa. É tão provável que o salmista Davi, ele não fez o templo, quem fez foi Salomão. O salmista Davi, ele disse: eu tenho uma mão de sangue, brincar comigo, se Deus deu ordem, eu mato do menor ao maior. Saul não fez isso. Saul foi poupar o povo. Saul foi poupar os malequitas, os reis, Acabe. Aí ele disse: não poupo ninguém não. Se ver o gigante Golias, eu vou matá-lo e vou torar a cabeça dele, vou levar a cabeça desse infeliz e vou mostrar que meu Deus é meu Deus. Você não pode ficar na situação que você está. Você não pode aceitar a situação que você está vivendo. Peraí, o diabo está batendo na minha cara, o diabo está gozando da minha cara, e vai chegar um momento que você vai voltar para o Egito onde você estava. É isso que ele quer que você volte. Então aqui está falando, Paulo dizendo: se reveste. Você vai ver quando ele fala no capítulo 6, versículo 15, ele diz assim, no versículo 14: estais pois firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça. A gente sabe que o militar, ou qualquer pessoa, quando ele vai, o cara que é motoqueiro, ele tem um colete, porque muito motoqueiro não usa, porque é um pouco caro. Mas eles têm um colete que usa aqui e bota aqui, que quando ele cai, sempre a moto, o cara cai assim ou cai de costa. E não come o couro do peito, nem das costas, nem das mãos, que ele usa uma luva de aço. E um policial, ele vai usar um colete prova bala. Naquela época dos romanos, eles usavam um colete de toda a cordinha de aço, quando a espada batesse, ela não entrava. Então nós que somos cristãos, o nosso escudo, sabe o que é, irmão? São três coisas em nós, quatro. É oração, jejum, louvor, e a palavra. Quinto, amar nosso irmão, que é em primeiro lugar. Amar o Senhor teu Deus de todas as coisas e amar nosso irmão como a nós mesmos. Eu sei que nós se chateamos um com o outro, eu sei que nós arengamos, mas se você arenga, mas não peque, volta lá e diz: meu irmão, arenguei contigo, desculhambei, erguei, pequei, saí da minha rota, tu me perdoa, tu me abraça. Porque aqui ele está falando no versículo 15: e calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todo dado inflamado do maligno, e tomais também o capacete da salvação, que é a espada, olha o que eu falei, do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, se Deus te chamou para tu ser cristão, a palavra está contigo, e por que você rejeita a palavra?
Se ele diz, a palavra está com você, meu filho, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Olha só, calçando os pés na preparação do evangelho da paz e tomando, sobretudo, o escudo da fé. A fé está lá em Hebreus capítulo 11, que através da fé você não tem medo de nada. Se Jesus foi lá no inferno, me tirou um homem desse que estava do lado, tirou você, tirou uma mulher dessa, você, cada um que está aqui, sabe de onde Deus lhe trouxe aqui hoje, e sabe o caminho que você andou. Você quer voltar mais para aquele caminho? Você volta se você quiser. E se você não for evangélico ainda hoje, se volta para aquela lei. Toma o escudo da fé, bota em prática a tua fé e diz assim: eu vou caminhar com Deus, eu vou seguir através da minha fé, eu vou jogar todos os meus pecados de um lado e para outro só bonância, porque você tem esse poder de fazer isso.